Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Desta vez nós vamos trabalhar equação exponencial. É a nossa aula número 18. Eu estou com um novo formato aqui, utilizando uma mesa digitalizadora. Gostaria que você fizesse seus comentários sobre a qualidade da aula e a sua preferência, se você prefere uma aula na lousa ou uma aula utilizando esta mesa digitalizadora, tá ok? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe essa aula e dê as suas sugestões aí embaixo também. Muito bem, hoje nós vamos estar falando sobre equações exponenciais. É a nossa aula número 18. Veja bem, antes de mais nada, por que exponencial? Exponencial diz respeito a expoente, tá ok? Porque equação, você já sabe, toda equação tem uma igualdade. Além de ter uma igualdade, para ser equação, tem que ter uma incógnita. E quando é uma equação exponencial, essa incógnita é o expoente. Por exemplo, veja que aqui nós temos 3 elevado ao expoente x é igual a 3 elevado a 10. É uma equação exponencial. E o conceito é este que está aqui, olha. Se eu tiver duas bases iguais, eu posso cancelar as bases e os meus dois expoentes serão iguais. É o caso deste exemplo aqui. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 10. Perceba que as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu posso cancelá-las e o resultado, a solução da equação, será x igual a 10. Então, o que interessa para mim é, quando eu tenho uma equação exponencial, é deixar as duas bases iguais e, a partir daí, criar condições para que eu possa resolver a minha equação exponencial. Já tivemos um pequeno exemplo aqui muito fácil, agora vamos para um outro exemplo. Se eu tiver 2 elevado a x é igual a 64. Veja, eu tenho base 2 elevado ao expoente x e tenho sinal de igual. Como eu tenho essas duas condições, o x e o igual, o x como expoente, eu tenho uma equação exponencial. Então, o que interessa para mim é deixar esse 64 com base 2. Como que eu vou deixar esse 64 com base 2? Veja, eu posso, por exemplo, fatorar o 64. Fatorando o 64, 64 é par, dá para dividir por 2, dá 32. 32 é par, dá para dividir por 2, dá 16. 16 é par, dá para dividir por 2, dá 8. 8 dá para dividir por 2, é 4, por 2 dá 2, eu continuo aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Veja que aqui eu tenho 2 elevado a sexta potência. 2 elevado à sexta potência. Bom, se as bases são iguais, eu posso cancelá-las e o x, portanto, será igual a 6. Veja que a minha primeira providência foi transformar o número 64, decompô-lo em fatores primos, através de uma fatoração. Ficou 2 elevado a 6, tá ok? Então, equação exponencial é exatamente isso. Vamos para um próximo exemplo. Antes, porém, vou pegar aqui a borracha e já volto para mais um exemplo. Bem, o que nós temos agora? 3 elevado a x menos 1 é igual a 81. Novamente, eu preciso transformar este 81 numa potência de base 3. Então, eu escrevo aqui 3 elevado a x menos 1 vai ser igual a 3 elevado a quanto? Aí eu tenho que fatorar 81. E fatorando 81, 81 não é par, mas dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27, que dá para dividir por 3,
dá 9, que dá para dividir por 3, dá 3, dá 3 e dá 1. Veja que agora o meu 81 ficou 3 elevado à quarta potência. Veja, eu tenho agora 3 elevado à quarta potência de um lado, 3 elevado a x menos 1. Como eu posso cancelar essa base, eu ficarei com quem? X menos 1 é igual a 4. O que é isso? Isto é uma equação de primeiro grau, das mais simples. X será igual a 4 somado com 1. Este 1 vai para lá na operação inversa. X é igual a 5. Este é o resultado do meu segundo exemplo, da equação exponencial. Será que é verdade? Vamos testar aqui. Se eu colocar esse 5 no lugar do x, 5 menos 1, 4. Portanto, aqui ficará 3 elevado a 4. E você já sabe, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. A resposta está certa. Vamos para mais um exemplo aqui. Aguarde aí que eu já volto. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Perceba que agora eu tenho uma fração que está elevado ao expoente x. Tenho também o sinal de igual, portanto, eu tenho uma equação exponencial. E deste lado, eu tenho raiz cúbica do número 4. Esse 1/2 eu posso transformar numa potência de base 2, e esse 4 eu posso também transformá-lo numa potência de base 2. Como que eu faria isso? Vamos lá, então. Olha só, 2 aqui elevado a menos 1 é igual a x, correto? É igual a 4 elevado a 1 sobre 3. Veja que aqui eu tenho 1. De onde eu tirei essas propriedades? Do lado esquerdo, eu tenho uma propriedade que me diz o seguinte: se eu tiver o a elevado a menos m, é igual a 1 sobre a elevado a m. Uma propriedadezinha lá do nono ano. Perfeito? E deste lado aqui, eu apliquei uma outra propriedade. Se eu tiver raiz quadrada ou raiz qualquer, vamos colocar aqui raiz m de a elevado a n, eu posso resolver isso assim: a elevado a n sobre m. Perceba que o meu expoente que está debaixo da raiz vai para cima e o meu índice vai para baixo. Veja que o m desceu, o n subiu. Outra propriedadezinha que foi aplicada aqui. Continuando. 2 elevado a menos x. Qual propriedade eu apliquei aqui? Menos 1 vezes x. A propriedade que eu apliquei aqui foi a seguinte: se eu tiver a elevado a m, tudo isso elevado a n vai ser igual a m vezes n. Aqui é m. m vezes n. Essa propriedade foi que eu apliquei para me livrar deste parênteses. Então, aqui vai ficar menos x. Menos 1 vezes x, menos x. Vai ser igual a quem? Aqui eu posso colocar 2 elevado ao quadrado, é 4. Tudo isso elevado a 1/3. Veja que aqui agora eu posso aplicar essa terceira propriedade também. Então, ficaremos com 2 elevado a menos x é igual a quem? 2 elevado a 2/3. Perceba que as bases agora são iguais, então eu posso cancelá-las e, portanto, quanto ficará o meu menos x? Menos x será igual a 2/3. E aqui eu posso aplicar os meus conhecimentos de equação de primeiro grau. Eu posso multiplicar todo esse lado aqui, aliás, toda a equação, por menos 1. Então, menos 1 mais x. Menos 1 vezes 2/3, menos 2/3. Esse é o resultado da minha equação exponencial. É o resultado desse meu exemplo de agora. Vamos para mais um exemplo.
Bem, vamos lá. Qual é o exemplo que eu tenho agora? 9 elevado a x mais 1, tenho o sinal de igual, tenho x no expoente, tenho uma equação exponencial. Veja que o 9 e o 27 eu posso transformá-los. 3 vai ficar elevado ao quadrado, x mais 1 é igual a quem? 1 sobre 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. A partir daqui, eu aplico aquelas mesmas propriedades do exercício anterior. Então, aqui nós teremos 3 elevado a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, mais 2. E aqui, aplicando a mesma propriedade do exercício anterior, 3 elevado a menos 3. Veja que as bases já são iguais, portanto, eu posso cancelá-las. O que eu tenho agora? 2x mais 2 vai ser igual a menos 3. Agora, esse 2 aqui, eu posso jogá-lo para lá. Como ele está somando, ele vai subtraindo. Então, olha só, eu devia 3, fui lá e gastei 2, fiquei devendo 5. E desse lado fica o x. Esse 2 estava multiplicando. Então, eu jogo ele para lá, dividindo. Perceba que ele é mais 2 e continua mais 2. A operação inversa foi sair de multiplicação e ir para divisão. Este aqui é o resultado de mais este exemplo, esta equação diferencial. Tá ok? Vamos agora para um último exemplo. Bem, vejam que agora o meu exemplo é 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4. Tudo isso aqui é o expoente. Veja que o x está no expoente e eu tenho o sinal de igual. Logo, eu tenho uma equação exponencial. Tá ok? Então, vamos lá, então. Como que eu posso transformar isso em potência de base 2? Veja que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Aí eu tenho que lembrar que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso escrever aqui como 2 elevado a zero. E, deste lado, nós teremos 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, na verdade, como o 2 é a base deste lado e o 2 é a base deste lado, eu posso cancelar esse 2 e eu fico com a equação x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a 0. Veja, é uma equação de segundo grau. Como que eu resolvo? Usando Bhaskara. O meu A, vamos escrever aqui, será igual a 1. O meu B será igual a menos 3. E o meu C será igual a menos 4. Bom, já tenho os valores de A, B e C. Agora eu posso encontrar o meu delta. Qual é a formulinha do delta? Nono ano, Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Quem é o delta? B ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 3. E aí, eu tenho que elevá-lo ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A. O A é 1. Esse A não deveria ter desaparecido daqui. Vezes o valor do C. O C é menos 4. De novo, o A desapareceu. Vamos colocá-lo de novo aí. Bom, resolvendo isso aqui, o delta é igual a menos 3 ao quadrado, 9 menos que multiplica mais, menos que multiplica menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. O meu delta é 25. Bem, eu já tenho o meu delta, agora basta eu calcular o meu x. A formulinha do x é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. E, seguindo aqui, menos o B. Quem é o B? O B é menos 3. Mais ou menos raiz de 25, dividido por 2 vezes o valor do A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. E, continuando, para eliminar esse parênteses, eu olho esses dois sinais.
Sinais de menos, sinais iguais, vai ficar mais 3. Raiz quadrada de 25 é o 5. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Bom, aqui eu já tenho condições de calcular o meu x' e o meu x duas linhas. Colocar aqui em cima por falta de espaço. Quem é o x'? Veja, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Esse é o valor de x'. E o x duas linhas. 3 menos 5, menos 2. Ou seja, eu tinha 3, gastei 5, fiquei devendo 2. E vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Menos que divide mais, menos. Portanto, a resposta ou as respostas da minha equação exponencial são 4 e menos 1. Tá ok? Bom, isso é equação exponencial. Não são difíceis, mas tem que conhecer um pouquinho de regras de potenciação e radiciação. Tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima aula.